Olá, meu nome é Ana Paula Nunes e hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário, ele interage com mais 3 sistemas: o sistema digestivo, o sistema endócrino e o sistema linfático. Os componentes do sistema urinário são 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, independente de se é macho ou fêmea o animal. Os órgãos principais do sistema urinário são os rins. Eles apresentam uma morfologia distinta conforme a espécie do animal. Se for, então, um carnívoro, vai apresentar uma morfologia lisa externamente e internamente apenas um lóbulo. Se for um suíno, vai apresentar uma morfologia externa lisa, porém internamente é subdividido em lóbulos. E os ruminantes apresentam o rim com uma morfologia externa lobulada e interna também. Nestes rins é produzida então a urina dos animais. Para isso, o sangue necessita passar pelos rins inúmeras vezes ao longo das 24 horas. Passa a cada 1 minuto 20% de todo o volume sanguíneo, o que acarreta que em 5 minutos todo o volume sanguíneo já passou pelos rins. Entretanto, ao longo das 24 horas, o sangue passa inúmeras vezes pelos rins. Então, para produzir um filtrado, a urina, o rim filtra o sangue muitas vezes e libera como urina efetivamente apenas uma pequena porção. Desta forma, enquanto o sangue passa pelos rins, é produzido um filtrado, porém com muitas substâncias ainda benéficas e necessárias para o organismo animal, fazendo com que, enquanto esse filtrado circula ainda dentro dos rins, é necessário que várias substâncias sejam absorvidas novamente para o organismo animal, permitindo que apenas o que não é necessário seja liberado como urina. Os rins, enquanto o sangue passa, ele realiza estas funções: filtra o sangue, excreta o que ele não consegue liberar durante a filtração, reabsorve substâncias ainda necessárias ao organismo e libera finalmente o que o organismo não necessita mais. O que é reabsorvido então neste filtrado? Água, glicose, sais minerais, em especial sódio e cloretos, proteínas de baixo peso molecular, em especial albuminas. Todas essas substâncias, então, necessárias, precisam ser reabsorvidas e são reabsorvidas enquanto o filtrado está passando dentro dos rins, em um local chamado de néfron. Néfron é a unidade morfofuncional dos rins. É nele que o sangue é filtrado e essas substâncias são reabsorvidas ainda. Nos rins existem milhares de néfrons. E eles têm uma distribuição diferente se na zona cortical ou na zona medular dos rins. Aqui nós temos uma representação de um lóbulo renal e reparem que na zona cortical predominam essas estruturas circulares aqui. 90% da região que inicia a filtração nos rins ocorre na região cortical. Na região medular, então, central dos rins, essas estruturas que começam a filtração não ocorrem ou ocorrem apenas em 10%. O que ocorre nessa região medular, então? Essas estruturas longínquas ou longilíneas e também essas estruturas que trazem o filtrado. Essas estruturas aqui ainda fazem parte da unidade morfofuncional chamada de néfron e também na região medular ocorrem essas estruturas aqui que vêm coletando aí já a urina. Todas essas estruturas que vêm coletando a urina convergem
para uma região bem central chamada de papila renal. Vamos então agora conversar sobre o néfron, que é a unidade morfofuncional dos rins. Ele apresenta dois componentes, o corpúsculo renal e uma região chamada de túbulo renal. O corpúsculo renal é essa estrutura esférica que 90% dos corpúsculos renais estão na região cortical dos rins. Ele tem dois componentes, um tufo de capilares, chamado então de glomérulo, e uma cápsula que envolve esses capilares sanguíneos, chamada então de cápsula de glomerular ou de Bowman. Então, essa unidade corpúsculo renal está representada aqui. A outra unidade do néfron, ou o outro componente do néfron, é o túbulo renal. O túbulo renal ele tem três segmentos. É uma estrutura tubulosa, lisa, não anovelada, e ele apresenta três componentes que são o túbulo contorcido proximal, próximo do início da filtração, até aqui, a alça de Henle, essa região aqui, e o túbulo contorcido distal. Então, ele é proximal porque ele é próximo do início da filtração e distal porque ele fica bem distante do início da filtração. Essas unidades do túbulo contorcido proximal, alça de Henle e distal têm epitélios diferentes porque executam funções diferentes. Vamos falar um pouquinho inicialmente do corpúsculo renal. Corpúsculo renal. Os vasos sanguíneos penetram nele através de uma arteríola, então, aferente, e se distribuem o sangue por esse emaranhado de capilares sanguíneos, e esses capilares sanguíneos são aqueles do tipo fenestrado, que permitem passagem de moléculas, não apenas de íons e gases. E o sangue retorna à circulação, saindo do corpúsculo renal por uma arteríola eferente. Bem, todas as substâncias que passarem pela parede dos capilares fenestrados vão cair nesta cápsula, e é líquido, né, que passa por ali, vai cair nessa cápsula que coleta todo o, então, filtrado. Por isso que se diz que o corpúsculo renal tem esses dois componentes. A cápsula que coleta tudo, que cair ou que sair pela barreira de filtração do glomérulo. O sangue chega por aqui, é distribuído e circula por todos esses capilares fenestrados e sai por uma arteríola eferente. O que passar por essa barreira de filtração vem para o início aqui do túbulo. Esse aqui é o túbulo contorcido proximal. O que passa por esta barreira, então, de filtração dos capilares fenestrados? Apenas o que conseguir moléculas pequenas que passem pela membrana aqui do capilar, que apresenta os orifícios pequenos. Lembrando que a membrana basal aqui é contínua. O que tem orifícios, então, é o endotélio da célula aqui, que reveste o capilar internamente. E além desta pequena barreira, existem também células que revestem esses capilares fenestrados. E estas células apresentam muitos prolongamentos, de forma que fica uma barreira aqui entre esses prolongamentos da célula, chamada então no conjunto de barreira de filtração renal. Essas células que revestem ainda externamente os capilares fenestrados nos rins são denominadas de podócitos. Então, aqui a gente tem o corpo da célula, e aqui o núcleo internamente, para vocês verificarem que é uma célula nucleada, e esses prolongamentos aqui fazem ainda uma barreira de filtração. Apenas o que conseguir passar pelo capilar fenestrado e pelos prolongamentos dos podócitos é que vai ser liberado no filtrado. Essa barreira de filtração permite justamente que saiam aquelas moléculas: água, glicose, proteínas, inclusive albumina, sais minerais, mas algumas moléculas não são liberadas, tá?
não conseguem passar. E aí necessitam ser injetadas no filtrado em outra região do nosso néfron, certo? Então, só o que consegue passar pelos orifícios do endotélio, pela membrana celular, membrana basal, desculpa, e pelos podócitos aqui. Então, se chama de barreira de filtração glomerular, porque ocorre no glomero. Retornando, tudo que cai aqui, vem para cá. Então, nós estamos aqui e o que conseguiu passar pela barreira chega nessa regiãozinha aqui, que se chama de túbulo contorcido proximal. Ele é o início, então, do nosso túbulo renal. E esse túbulo renal, como já falei anteriormente, apresenta 3 regiões, com epitélios distintos porque tem capacidades de absorção ou funções diferentes. O primeiro deles é o túbulo contorcido proximal, e ele apresenta um epitélio cúbico com inúmeras microvilosidades, dando um aspecto de borda em escova. Nesse túbulo contorcido proximal é realizada a reabsorção de 100% das moléculas de glicose que são liberadas no filtrado. Também é realizada a reabsorção de 80% de água, de moléculas de água, porque ele tem uma grande quantidade de microvilosidades. Também no túbulo contorcido proximal é realizada a reabsorção de aminoácidos, de íons de sódio, de cloro e bicarbonato. Então, isso tudo não vai no filtrado, é reabsorvido pela célula do túbulo contorcido proximal e liberado nos capilares sanguíneos que ficam ao redor deles. Nesse local, o túbulo contorcido proximal, e está aqui a sigla dele, que a gente se refere, é um local onde moléculas que não conseguiram passar pelo filtrado, pela barreira de filtração, são introduzidas com gasto de energia para dentro do túbulo contorcido proximal. Que substâncias são essas? Tudo que o organismo não quer que fique dentro dele. Então, creatinina, fármacos e qualquer molécula estranha ao organismo. Então, são liberados no túbulo contorcido proximal e segue o caminho do filtrado. Do túbulo contorcido proximal, o filtrado passa... Por que eu falo filtrado? Porque ainda não é urina. Ainda é chamado só de filtrado. O filtrado passa para a região chamada de alça de Henle, lá na região medular, então, dos rins. Ela apresenta uma porção espessa e depois uma porção, então, delgada. Na sua porção espessa, o epitélio é cúbico simples e na sua porção delgada é epitélio plano simples. O que acontece, então? A porção descendente ou espessa, por ter esse epitélio cúbico, consegue reabsorver mais 10% do volume de água do filtrado, porém sob a ação de um hormônio que se chama aldosterona. Esse hormônio é secretado nas adrenais, que é uma glândula que fica próxima até dos rins. E segue o filtrado o trajeto. Ele retorna para a região medular e alcança o segmento túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, que é esta região aqui, o epitélio dele é um epitélio cúbico, também com microvilosidades, só que bem curtas. Não forma a borda em escova. Nesse túbulo contorcido distal, é o local onde há ação de outros hormônios e estimulando que no túbulo contorcido proximal ocorra a reabsorção de outras moléculas de água. Que hormônios são esses? O hormônio antidiurético e o hormônio que foi produzido lá no hipotálamo e liberado pela hipófise nervosa, pela neurohipófise. Além da reabsorção de água, no túbulo contorcido distal ocorre também reabsorção de sódio. Então, quando reabsorve água, normalmente reabsorve também íons. Também nessa região, túbulo contorcido distal, é o local onde ocorre a excreta. Coloca dentro do túbulo contorcido distal, através de bomba de gasto de energia,
moléculas, então, íons de hidrogênio, potássio, amônia, para a luz desse túbulo contorcido distal. Então, porque essas moléculas não conseguiram passar lá na barreira de filtração. Então, são injetadas em outro local, no túbulo contorcido distal. E esse túbulo contorcido distal, ele se encosta no néfron dele mesmo. Então, ele se encosta de novo lá na origem dele. Exatamente entre as duas arteríolas. A que vem trazendo sangue, aferente, e a que vai levando sangue eferente. Nessa região onde ele se encosta entre as arteríolas, ele forma no seu epitélio, que era cúbico, ele apresenta uma modificação que se chama de região de mácula densa. O que é essa região de mácula densa? É uma região da luz do túbulo contorcido distal, que as células antes eram cúbicas e aqui elas começam a ficar células cilíndricas com os núcleos muito próximos, dando uma aparência de parede mais escura e escura justamente pela diminuição da distância entre os núcleos. Então fica uma região com núcleos mais aproximados. Aqui nós temos então um glomérulo, só para vocês entenderem essa lâmina histológica. Aqui é o glomérulo cheio de capilares sanguíneos, fenestrados. Como é um emaranhado, não se diferencia. A cápsula aqui que coleta, então, toda a urina, o filtrado. Aqui nós temos um cortezinho de um túbulo contorcido proximal. E aqui um túbulo contorcido distal com a mácula densa aqui na ponta da seta. Desta região, então, além do túbulo contorcido distal, o filtrado segue para uma região que já não faz mais parte do néfron, que se chama de túbulo coletor. No túbulo coletor, ele vai coletando de vários néfrons, né, de um, de outro, e depois eles vão se unir. No túbulo coletor, ainda é possível haver ação de hormônios que façam a reabsorção de água ainda. Que hormônios são esses? Hormônio antidiurético, produzido lá no hipotálamo, certo? Então, desta forma, o fluxo, então, do filtrado passou pelos dois folhetos do corpúsculo, pelo túbulo contorcido proximal, que tem uma borda em escova, pela alça de Henle, túbulo contorcido distal, e cai no túbulo coletor, que já não faz parte do néfron. E aqui embaixo eu coloquei nessa representação a principal função, então, que ocorre em cada segmento do néfron. Aqui tem a barreira de filtração, reabsorção de 80% de água no túbulo contorcido proximal, reabsorção de 10% de água na alça de Henle sob a ação da vasopressina, reabsorção de alguma quantidade de água no túbulo contorcido distal e presença da mácula densa, sob a ação também aqui do hormônio antidiurético, e no túbulo coletor, reabsorção sob a ação do hormônio antidiurético de mais de 0 a 15% de moléculas de água. De forma que a urina é fruto da filtração e da reabsorção da água que era presente no plasma sanguíneo. Aqui nós temos um compilado de tudo que é reabsorvido e excretado nos túbulos contorcidos proximal à alça de Henle distal. E lembro a vocês que eu, prof, não preciso disso para histologia. Disso aqui vocês vão usar na fisiologia, então guardem esse material. Dos túbulos contorcidos, então, dos túbulos coletores, a urina passa para os ureteres. Então, vamos ver. Nos ureteres, eles são dois túbulos musculares que drenam a urina desde a pelve renal até a bexiga. E eles apresentam um epitélio polimorfo, aquele epitélio que, conforme o grau de preenchimento, de repressão do órgão, ele vai apresentar várias camadas de células quando vazio, ou no máximo 2 camadas de célula quando cheio, quando repleto. Os ureteres, além desse epitélio polimorfo ou urotélio, apresenta também uma túnica muscular de musculatura lisa que faz a passagem descendente ou caudal
da urina. E aí, aqui neste caso, já é chamada de urina. Então, ele apresenta essa musculatura naquela mesma configuração que nós já vimos lá do sistema digestório. 2 camadas de músculo liso, só que aqui é ao contrário. Uma longitudinal e uma circular externa. Externamente, ele ainda é revestido pelo tecido conjuntivo denso não modelado, que se chama de túnica adventícia. O que nós temos, então? A luz, o tecido epitelial, polimorfo ou urotélio, uma submucosa, dupla camada de tecido muscular e a adventícia lá fora. Dos ureteres, a urina vai passar então para um órgão de acúmulo, de armazenamento, que é a bexiga urinária. A bexiga urinária, ela apresenta o mesmo epitélio dos ureteres, o polimorfo ou urotélio ou epitélio de transição, e 3 camadas de musculatura lisa, de forma que esse órgão consiga manter-se, né, sustentar um volume, um grande volume de urina entre as micções dos animais. E externamente apresenta então uma túnica adventícia ou serosa. Adventícia é quando o órgão está encostado em outro órgão, como no caso do útero, ou serosa quando esse órgão não está, a face que esse órgão não faz contato com outro órgão. Essa é uma lâmina histológica, então, da bexiga urinária, e aqui nós temos a luz do órgão, e quando o órgão está vazio, ele apresenta uma inúmera quantidade de pregas. Por quê? Porque a mucosa, quando está esticadinha, essas pregas estão todas elas baixas. Mas o órgão vazio, isso fica para dentro, como se fosse um balão de aniversário. Quando a gente enche o balão e depois esvazia, ele fica todo flácido. Então, essas pregas representam aquela parede do balão de aniversário toda flácida. O epitélio que nós estamos falando de transição, ele está aqui. É esse epitélio aqui. Tá? Aqui nós temos, como o órgão está vazio, várias camadas de células poliédricas, e quando o órgão está repleto, essas pregas estão esticadas e o número de células também no epitélio é bem reduzido, porque as células estão mais baixas. Na verdade, não é o número de células, e sim a altura de cada célula. Além desse tecido epitelial, nós temos uma túnica muscular aqui, com 3 camadas de músculo liso mal divididas, e depois externamente uma serosa ou uma adventícia, conforme a região do órgão. Dessa bexiga urinária, a urina vai passar então para a uretra, que é um órgão mais longo nos machos e bem mais curto nas fêmeas. Ele é um tubo de ligação que conecta a bexiga urinária ao meato urinário, que é o meio exterior, por onde a urina é liberada. Então, a uretra, ela é muito mais longa nos machos do que nas fêmeas. Nos machos, a uretra é formada por 3 regiões. Eles têm uma uretra prostática, uma uretra membranosa e uma uretra esponjosa, todas elas no pênis. O epitélio da uretra é de transição, polimorfo ou de transição, ou urotélio. Nas fêmeas é diferente. A uretra das fêmeas é revestida por epitélio pseudoestratificado, porém podendo chegar, ele vai chegando, mudando, para plano estratificado, próximo ao meato externo. Então, nos machos não tem essa diferenciação e nas fêmeas tem. Em ambos os sexos, machos e fêmeas, o controle da micção ocorre por ação do sistema nervoso, de forma que ocorrem 2 esfíncteres com musculatura e controle diferente. Um esfíncter interno, que é controlado por músculo liso, ou seja, por estímulo involuntário, e um esfíncter externo de controle voluntário por apresentar músculo estriado esquelético, certo? Então, com isso, nós podemos até observar fêmeas no final da gestação, quando o útero está muito grande,
que comprime a bexiga urinária. Muitas vezes os animais caminham e urinam sem estar nessa posição característica de uma fêmea urinando, certo? Então, às vezes, nesse exemplo que eu dei aqui, as vacas estão caminhando e urinando ao mesmo tempo. Porém, é fruto da compressão da bexiga urinária pelo útero. O que é normal, fruto, né? Normal, uma vez que o útero está muito grande, que o feto está muito grande e comprime a bexiga urinária. Então, às vezes, o animal não chega a ficar em estação característica do ato de urinar, da micção. Correto? Com isso, então, nós terminamos o conteúdo de sistema urinário e nos encontramos na próxima aula. Até mais!